advogados de defesa, pra gente na defesa, desperta o quão sério são esses depoimentos que ele já tem dessas vítimas. Quando ele chega e fala, olha, a investigação ainda não acabou, se você for uma vítima, você pode usar tal telefone para denunciar o fato. Se ele já tem 129, ele não precisaria estar divulgando tudo isso. Ele não estaria precisando chamar mais pessoas para fazer o depoimento. Já tive casos em São Paulo onde acabaram com a reputação de servidores públicos renomados que estavam nos principais cargos da administração, com o promotor indo a público pedindo para que as vítimas daquele crime de corrupção denunciassem os fatos. Passou 10 anos e ninguém denunciou nada. E a carreira das pessoas foi jogada no lixo, famílias tiveram problemas e assim por diante. Então, quando a gente está do outro lado, a gente fala, peraí, qual a segurança realmente quando ele tem que ir para a TV para pedir para as pessoas denunciarem os fatos porque ele não tem? Tá vendo quanta informação aí, Vilela? Cara, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco do populismo aqui no Brasil. Daí, né? Vamos falar de integration, então? Bora? Como que a gente começa? Eu começo dizendo que eu acho que essa operação não vai dar em nada. Sério? Absolutamente nada. E você me cobra daqui a um tempo se eu vou ter razão ou não, porque pra mim essa operação, ela tá toda equivocada, ela começa errado. E o legal daqui, Vilela, é que eu posso fazer uma análise do processo, porque a juíza liberou o segredo de justiça do caso, quando ela teve a decisão dela reformada, ela liberou o segredo de justiça. Ela deu uma decisão de que não precisava mais manter o segredo e que para as pessoas entenderem o processo. Então eu posso fazer uma análise daquilo que eu vi inteiro, de ponta. De ponta a ponta, eu vi o processo até hoje. Até a última decisão que ela deu hoje à tarde. Então, sendo muito honesta, Vilela, depois você me cobra. Para mim, há uma grande chance de nem denúncia, nesse caso, ter. E se não tiver acusação e for tudo arquivado, fica a dúvida de quem vai reparar a reputação de todas essas pessoas. Pode ser que venha uma denúncia e as pessoas sejam absolvidas depois. Mas deixa eu contar. De bet, né? Posso contar como é que começa essa acusação? A não ser que a Carla queira contar, porque a Carla é boa de contar a história. Só posso contar o contexto das Conta bets? o contexto, boa. Para o pessoal poder entender também, porque isso daí, eu acho que depois a gente vai entrar nessa fala, que eu até queria dizer isso, porque essas prisões elas acabam sendo simbolismo de uma coisa que está acontecendo no Brasil, e aí você entra com a polícia, com o Ministério Público, com a Justiça, para criar uma espécie de resposta do Estado para o que está ocorrendo. Então a gente tem, a partir de 2018, a liberação das bets, que são as casas de aposta, certo? Vou só dar um contexto para a gente poder entrar na integration, histórico mesmo. E aí a gente começa a ter essas casas de apostas legalizadas, tá? Elas funcionando, não são apostas ilegais, são apostas com valor de cota fixa. Então, por exemplo, você aposta, você já sabe que você vai ganhar se você acertar. Então, vou apostar lá Corinthians contra Paysandu, eu tenho uma questão técnica, eu entendo que o Corinthians pode vencer o Paysandu, já sei o que vou ganhar. E aí você começa a ter essas casas de apostas e os jogos eletrônicos online, que é o famoso tigrinho, e isso começa a se desenrolar, se desenvolver, os influencers começam a fazer propaganda dessas casas de apostas e do tigrinho, e começa a haver um debate muito forte aqui no Brasil na questão da adicção e do jogo patológico, que tá no celular de muitas pessoas e tal. É muito mais fácil hoje em dia, né? Isso. Não precisa até algum lugar, naquelas maquininhas que tinham em bares, máquinas que eram... Caça-níqueis. Você apertava. E assim, começa a ter uma preocupação da população brasileira e até do Estado brasileiro com esses jogos. E os influencers passam a fazer propaganda desses jogos a torto direito, sem regulamentação, sem nada e tal. Em 2023 tem uma regulamentação também, tem uma nova lei, os caras colocam o Jabuti para liberar esse jogo do tigrinho, para estar acontecendo, e chega no momento que os caras querem dar uma resposta para a sociedade. O Estado tem que dar uma resposta para a sociedade e tal. Aí prendem, e eu falo assim, né? Daí eu passo a palavra para vocês falarem da parte mais jurídica. Aí prende um cara da direita e um influencer da direita e um influencer da esquerda. Que é a Deolane do lado e o Gustavo Lima do outro. Putz, é mesmo. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso? Cara. Aí, Verdade. Por favor, essa parte mais técnica aí. Vocês... A gente tem que. Eu acho que é importante, até pra gente fazer um contexto também, antes de entrar na integration, o que é essa questão da BET? Isso não tá. Não tem. Tá sendo votado um projeto de lei.
As bets tentaram entrar no projeto de lei dos games. Lembra lá atrás? O game que a gente joga aí, Call of Duty, esses games. E o que acontece? E era, assim, uma jogada de mestre dessa galera. Só que o pessoal dos games, quando entendeu, se arvorou, foi pro Congresso, aquilo virou um caos. Por que é que eles queriam entrar na pele dos games? Porque o game, como Call of Duty e vários outros, né? Você tem lá o Minecraft, você tem todos. Você precisa fazer uma autoclassificação. É como o audiovisual. Então você vai ter classificação para 18 anos, 16, 18, dependendo do que aquele game contenha dentro dele. E por que era muito interessante para as bets estarem ali dentro? Porque quando você vai olhar a bet, tem sexo? Não. Tem violência? Não. Não tem nada disso. Então ela é livre. Até criança joga. Ela entrava ali dentro e ela entrava, né? Olha que lindo, já entrava com classificação indicativa livre em tudo quanto é loja, sei lá, da Apple, do Google. E você imagina o estrago que isso não ia ser feito. Conseguiram, depois de muita guerra lá, derrubar ali, né, o queda de braço. Tem até um podcast muito bom, que se não me engano, é o Código do Caos ou é um antes desse. Mas é do mesmo cara, é um jornalista também bastante sério. E ele vai falar sobre essas questões, ele vai explicar essa questão das bets já lá atrás, os caras tentando entrar nos games. O que acontece? Eles não conseguiram, ficaram do lado de fora, vai ter que ter uma lei para a bet. Até porque não é um game como de videogame. É outra coisa, é uma bet. O que a gente tem hoje? A gente tem uma regulamentação para bets esportivas. E para as pessoas entenderem de forma mais simples, é o seguinte: a bet esportiva, ela não é só uma programação, né? De algoritmo. E de tecnologia. Ela tem aquilo que a gente chama da interferência humana. Ela depende de um resultado de um jogo. Então, o que acontece? Vai ter um jogo entre time A com time B, um vai ganhar, outro vai perder, ou vai empatar, entendeu? Mas assim, ela não domina o resultado. Esta modalidade é que está regulamentada no momento e pode ser comercializado. A gente sabe também que tem crimes, a gente já ouviu barbaridades, que aí mas é outro tipo de crime, que aí o jogador se vendeu, aí virou, caiu no corrupção. Não fez, tudo porque era armado para o outro ganhar. Uma coisa horrorosa, mas aí não tem nada a ver com a programação, com o código-fonte. A bet, como o jogo do tigrinho, sei lá, cobrinha, tudo isso é uma programação que é feita para você não ganhar. Qual é o maior problema? Esta programação não é auditável. Ou seja, se ela não é auditável, logo eu não posso, é um jogo de azar, eu não sei se você está ganhando, está perdendo, o que está acontecendo ali. Não é que nem uma máquina de cassino que tem, né, ela tem ela é auditável. Então, sei lá, para cada 1000 jogadas, uma pessoa vai ganhar. Você tem uma roleta com 16 pontos de roleta e vai dar uma por 16. E ali não, ela é feita para você perder. E aí o que acontece? Isso entra espertamente, né, nessas empresas que estão vendendo as bets esportivas. Então a gente tem a bet esportiva e eles começaram a vender essas outras bets que são ilegais. É ilegal, é ilegal, você não pode, é que nem jogo do bicho. Não pode. Pode ter jogo do bicho? Não pode. Pode ter, não pode. Você não pode jogar tigrinho. E o que acontece? Eles começaram a chamar influenciadores, essas pessoas que tinham um volume muito grande de seguidores. Para quê? Para fazer divulgação da bet. E a pessoa jogava, só que ela jogava com um demo. Aquele demo era preparado para mostrar que, olha como você ganha fácil. Né? A pessoa que fazia aquela demonstração sabia que estava usando um demo, que aquilo não era o jogo real. O segundo problema: essas pessoas aqui que estão... Você não vai lá, sei lá, usa meu código, pode ser, sei lá, Vilela 30. E você vai ganhar, sei lá, um bônus. A pessoa que está usando o código do Vilela, tudo que aquela pessoa perder,
o Vilela vai ganhar também. Então ele ganha em cima Da perda da perda da outra pessoa. Ou seja, quanto mais ela perder, mais o Vilela está ganhando. Então, essas pessoas que estavam anunciando aqui uma fraude, e elas estavam se beneficiando desta fraude. Então, este aqui é um grande problema. O que acontece? Vários psicólogos, né, que trabalham com psicologia clínica explicam que o vício em jogo é pior que o vício em droga. Então, quando a gente para pensar o que está acontecendo com o nosso país hoje, quando chega a informação de que a cada R$5 do Bolsa Família, vai para a Bet, Putz. para o jogo do Tigrinho, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Quando você olha o índice que 25% das pessoas deixaram de comprar roupa, outras tantas deixaram de comprar remédio, não pagam suas contas, não compram produtos de higiene. E vou mais além. O que acontece? Sabe, você que tem um canal, você aqui, e mesmo os streamings perderam o público, porque você não... Seguinte, a pessoa tá jogando bet. Ou ela não consegue dividir a tela. O dia dela é igual, Entende? 24 horas. A perda, ela é geral. Então, o que acontece? Logo, se aquela loja que vendia, e foi o Dia dos Pais foi um dos piores dos últimos anos, agora de 2024, e eles identificam que isso pode estar relacionado sim às bets, essas empresas também estão com pouco dinheiro. Elas têm pouco dinheiro para investir na questão da publicidade. Todo mundo perde. Então, quando a gente entende que todo mundo está perdendo aqui, e para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro não fica aqui. Esse dinheiro está indo para fora. Então, este é um problema. A gente identificou um problema. Este problema tem ligação com a integration? Essa que é a questão. Essa operação começa... Tem uma figura que se chama Darwin e é um bicheiro. Ele está no jogo do bicho. E realmente a gente viu lá o inquérito... Tem toda... Enfim, eles chegaram na loja do bicho do cara, com dinheiro que ele guardava em cofre e tudo mais. E ele tem um filho, que é o tal do Darwin Filho. Darwin Filho. Esse Darwin Filho é que tem ligação com essas empresas de bet. Ele é dono do Esporte da Sorte. Esporte da sorte. Esporte da Sorte. Quando a gente vai parar para pensar no Esporte da Sorte... Hoje é um dos maiores patrocinadores de futebol. O Tuti tá lá coçando a testa, a cabeça, porque eu e ele somos corintianos. Somos isso três, então. Somos três. Isso afeta diretamente Não precisa. Não a coce mais a nós cabeça, e tá ao tudo bem. Memphis Depay. Fique tranquilo.